Olá, hoje eu quero falar com você sobre a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós estamos fazendo uma série aí da Bíblia Sagrada, né? São sinopses de todos os livros da Bíblia. Já falamos do Antigo Testamento, já falamos sobre o Evangelho de Cristo escrito pelos 4 autores lá, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vimos o livro de Atos, estudamos um pouco sobre o livro de Atos, né? E o livro de Atos é importantíssimo, conforme eu disse. Eu falei da importância que tem para a história da igreja e também para a gente entender muitas cartas que Paulo escreveu, principalmente, né? E a carta aos Romanos é uma carta que Paulo escreveu, e se a gente entende o livro de Atos, facilita a gente entender muita coisa. As cartas paulinas, normalmente Paulo escrevia para aqueles que ele já conhecia, para os lugares onde ele havia passado e por onde ele havia passado, e ele havia plantado igrejas, né? É o caso de Gálatas, que ele escreveu as igrejas da Galácia, onde ele já havia passado. É o caso da carta aos Coríntios, a carta aos Efésios. Mas Romanos é diferente, porque a carta aos Romanos, Paulo não tinha ido em Roma. Paulo escreve para a igreja de Roma, ou seja, para convertidos, para cristãos convertidos em Roma. São cristãos, tanto judeus quanto gentios, que tinham fundado uma igreja, plantado uma igreja em Roma, e ele, inclusive, na carta fala que ele tinha vontade de ir até eles, né? A carta, Paulo fala que, inclusive, olha só, Paulo estava em Corinto, na terceira viagem missionária, por isso eu digo, ó, tem ligação com Atos. Paulo, depois das viagens missionárias, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Corinto, ele decidiu que ele queria ir para Jerusalém. Ele antecipou a viagem dele para Jerusalém, porque ele queria chegar em Jerusalém antes do Pentecoste, né, para ele passar em Jerusalém a festa de Pentecoste. Além disso, ele tinha algumas ofertas que ele tinha recolhido ali na região da Grécia, em toda aquela região ali por onde ele havia passado, né, na Macedônia, e essas ofertas ele queria levar para alguns cristãos pobres que estavam em Jerusalém, que estavam na Judéia. E então ele decide antecipar essa viagem. Mas antes de viajar, então, ele para e escreve esta carta aos romanos, ou seja, a igreja de Roma, falando que tinha vontade, que estava no planejamento dele ir à Espanha. Depois que ele fosse a Jerusalém, ele ia para a Espanha e passaria em Roma, né, para conhecê-los, e que depois iria para a Espanha. E ele faz essa carta, ele escreve essa carta aos romanos para preparar o caminho, né? E só que essa carta, Paulo, ele vai além, né? Ele dá realmente uma verdadeira aula sobre o cristianismo. Aliás, é a carta magna considerada por praticamente todos os estudiosos, né? Eles acreditam que Paulo ele resume muito bem o Evangelho de Cristo na carta que ele escreveu aos Romanos. E ele então começa se identificando, se apresentando para o pessoal de Roma, né? Uma igreja que provavelmente, né, não tem aí uma certeza, mas provavelmente ela foi fundada por alguns convertidos no dia de Pentecoste, lá de Atos 2. Acredita-se que pode ter sido alguns convertidos, porque tinha alguns romanos lá que voltaram para Roma e fundaram a igreja. Outros acreditam que pode ter sido ali mesmo na Macedônia, quando Paulo passou pela segunda viagem missionária. Ele pode também ter tido alguns convertidos ali, e esses foram para Roma, né? Outros, como a Igreja Católica, acredita que Pedro foi para Roma e fundou a igreja em Roma, né? Mas acredita-se que quando Pedro foi para Roma, a igreja já estava funcionando. Tanto que Paulo escreve aos Romanos e não cita em nenhum momento, não manda abraço para Pedro, ele cumprimenta todo mundo, né, que ele conhece de lá, pessoas que já tiveram com ele em algum momento, né? E ele, talvez, se Pedro estivesse lá nesse momento, no ano 57, mais ou menos, aí aproximadamente depois de Cristo, talvez ele tivesse pelo menos mandado ali uma saudação para Pedro, né? Mas, enfim, o que importa é que a igreja estava lá, e Paulo então decide escrever essa carta para se apresentar aos romanos, ele aproveita e coloca algumas questões teológicas que ele entendia.
Ele estava na casa de Gaio, em Corinto, a própria carta fala isso, e Paulo, ele na verdade foi ditando, Tércio foi quem escreveu a carta. Lá no finalzinho também, no último capítulo, a gente vê, lá no capítulo 16, que foi Tércio quem escreveu a carta, ditada por Paulo, e Paulo então manda essa carta aos romanos. Né? E é uma carta muito teológica, é uma carta realmente... se você estudar e entender a carta aos romanos, você tem chance grande aí de entender todo esse processo do cristianismo, porque Paulo, ele cita as leis, né? Na carta aos romanos, ele mostra aos romanos o quanto ele conhece as leis, e ele cita então todo o Antigo Testamento, tanto que ele fala de Adão, né? Quando ele fala que nós morremos em Adão, mas depois encontramos a vida em Cristo, né? Ele cita Abraão, né, pela justificação pela fé, porque, aliás, o cerne da carta é esse, é mostrar a nossa justificação pela fé. A justiça de Deus seria o tema da carta, né? E Paulo mostra que nós somos justificados pela fé, que ele fala, o justo viverá pela fé. Inclusive, muitos nomes da igreja primitiva se converteram através da carta aos Romanos. É o caso de Agostinho, que se converteu quando ele leu justamente isso que Paulo escreveu, que o justo viverá pela fé. Né? O Lutero se converteu, o John Wesley, quando ele leu uma introdução que Lutero escreveu sobre a carta aos Romanos, foi quando ele também se converteu. Então, olha só, eu estou falando de Martim Lutero, de John Wesley, de Agostinho, né? De Santo Agostinho. Então, são pessoas que realmente têm muita relevância na história da igreja. E Paulo, então, ele escreve aqui a carta aos Romanos, e mostrando isso, que o justo viverá pela fé. Né? E aqui que tem a famosa frase que muita gente confunde, que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele mesmo depois fala assim, mas por causa disso nós vamos pecar ainda mais? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, quem tinha muito pecado recebeu uma graça muito maior. Mas se nós fomos transformados por Cristo, se nós realmente temos a nossa vida voltada para Cristo, então nós temos que viver de acordo com a doutrina de Cristo, de acordo com aquilo. Então nós somos mortos para os pecados e vivos para Cristo, está no capítulo 6 da carta aos Romanos. Né? E depois, Paulo ele dá algumas ilustrações também, ele cita o casamento para dar uma ilustrada com relação à lei, né, que ele fala que o casamento, os dois estão comprometidos enquanto durar o casamento, enquanto os dois estão vivos. Né? Quando um morre, aí aquele compromisso deixa de existir, porque até que a morte os separe. Né? Então ele está falando o seguinte, se nós somos mortos para o pecado, então agora a lei não tem mais eficiência sobre a nossa vida. A partir de agora nós estamos em Cristo, ou seja, estamos debaixo da graça. Paulo usa esses exemplos, né, para orientar, para facilitar o entendimento da igreja de Roma. E aí é lógico para todos nós também, nós podemos aplicar isso até hoje. Né? Paulo ele cita um assunto aqui importantíssimo, que é as pessoas que elas rejeitam a glória de Deus, né, que ele fala no capítulo 1, como eles rejeitaram a glória de Deus, Deus os entregou as paixões do próprio coração, os desejos do próprio coração. E se você quer desejar o mal de alguém, você fala para ele, que Deus te conceda os desejos do seu coração, porque o nosso coração ele é pecaminoso, o nosso coração ele é tendencioso ao erro. E o que Paulo escreve aqui aos Romanos? Olha, aqueles que aliás, ele começa a carta, logo no primeiro capítulo ele já fala isso. Aquele que rejeitou a glória de Deus foi entregue aos desejos do próprio coração. E aí então eles se afundaram aí no pecado, no erro, né? Enfim. Depois ele fala também dos judeus, que fala, olha, se vocês carregam o sobrenome judeu, ou seja, você que coloca como representante de Deus, então você tem que dar o testemunho, porque no mundo o nome de Deus está sendo profanado por sua causa. E olha só, o cristão precisa pensar nisso. Nós precisamos, como cristãos, começar a entender melhor isso aí, porque isso serve para nós hoje. Né? O cristão precisa. Se nós falamos que nós somos de Cristo, que nós estamos em Cristo, nós precisamos dar testemunho, porque muitas vezes Cristo é rejeitado no mundo por nossa causa, por causa do nosso comportamento. Principalmente comportamento de pastores, de líderes religiosos que dão maus exemplos. Né? Então,
A carta aqui continua. Eu quero destacar aqui também o capítulo 14, onde Paulo fala para a gente tomar muito cuidado na questão de comparações, na questão de acusação, né? Que ele fala porque você serve, porque você julga o servo alheio. Então, se ele fala da questão da pessoa, tem uns que comem carne, outros não comem carne, tem uns que comem um tipo de alimento, outros não. E ele fala, se aquele que come pela fé, então deixa que ele come. Se aquele que não come, ele deixa de comer por causa da fé, então tá tudo bem. Então o que nós precisamos fazer é o seguinte: se a gente faz pela nossa fé, se a gente faz pela comunhão que nós temos em Cristo, pela fé que nós temos, então não importa se você age de um jeito, se você age de outro, desde que seja de acordo com a palavra de Deus, desde que você esteja convicto pela tua fé, né? Enfim, ele fala de que Jesus foi o sacrifício vivo, né? Ele fala do cristão gentil, do gentil que foi enxertado que ele usa o termo lá do zambujeiro, né? Que os judeus eram a linhagem, o povo escolhido de Deus, mas através de Cristo os gentios foram enxertados nisso, ou seja, eles foram também somados aos judeus por causa do amor de Cristo, né? Enfim, e tudo mais, fala da submissão das autoridades, que nós devemos respeitar, saber respeitar as autoridades. Isso aqui é um padrão cristão, porque hoje a gente vê um mundo de revolta, né, independente de quem seja a autoridade, mas sempre tem um mundo de revolta. O cristão não pode entrar nessa revolta. Nós temos que respeitar as autoridades. Enfim, a carta aos Romanos é uma carta que você precisa estudar, você precisa ler, entender, meditar nela, pesquisar, porque ela vai fazer uma mudança na tua vida, na tua forma de pensar, na tua forma de ver o cristianismo. A carta que Paulo escreveu então aos Romanos é uma carta fundamental para nós cristãos estudarmos e aprendermos cada vez mais, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, se você puder compartilhar, e até um próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus te abençoe.